Queria agradecer, todo mundo está aqui hoje. Como o Zé falou, a nossa ideia é mostrar o laboratório. E tem também uma coisa que eu acho que logo no começo a gente devia falar, que assim, existe obviamente, uma confusão entre o laboratório e o programa de pós-graduação, né? Essa confusão, ela não é ruim, porque na verdade quem está no laboratório está na pós-graduação, sejam professores como vocês alunos. Porém, os objetivos e toda a dinâmica do nosso laboratório, ele independe do programa de pós-graduação, porém um dos objetivos do laboratório foi fortalecer a pós-graduação, tá certo? A pós-graduação gerou também o laboratório e a gente tem um feedback para a pós-graduação que eu acho que é importante, né? Então assim, existe essa separação, o LEAC não é a pós-graduação, a pós-graduação não é o LEAC, mas existe uma sinergia entre essas duas instâncias, tá bom? Então, como o Zé falou, o que eu vou apresentar hoje, basicamente, eu vou fazer um contexto de quem que a gente acha, que o José já falou bastante da origem do laboratório, e vou falar um pouquinho só das linhas de pesquisa e dos projetos, que eu acho que é isso que a gente... É importante porque, assim, vocês alunos, quando entram no laboratório, ou entram com o seu orientador, vocês têm que conhecer o projeto de vocês, né? E muitas vezes está acontecendo coisas legais no laboratório e às vezes a gente não sabe. Então esse workshop, essa apresentação é exatamente para a gente ter essa calibração. Olha, formalmente a gente está apresentando o que o laboratório é para que a gente tenha uma interação melhor. É claro que a gente gosta muito de colocar as coisas em caixinha, mas elas não são uma caixinha, né? Então tem gente que está trabalhando num projeto em rede, mas também no outro projeto. Então eu acho que vai ser importante colocar isso claramente. E eu acho que cada vez mais o laboratório, ele tem tido um papel importante na extensão. A gente tem tido muitas parcerias super bacanas na região e também a gente tem agora investido bastante em divulgação. Acho que o Ricardo é o cara que mais sabe de divulgação, assim. A gente está começando hoje a fazer esse cuidado, essa curadoria melhor da imagem e do som que a gente está usando para divulgar o nosso trabalho. Isso tudo é reflexo da nossa história, né? E eu acho que no final eu quero deixar bem claro o que a gente quer daqui para frente, tá? Então, quem a gente é, quem nós somos, né? Na verdade, em 2014 foi inaugurado o espaço físico, gente, que a gente tem aqui, mas a ideia do laboratório foi gestacionada há muito tempo atrás. Eu coloquei 2012, mas assim, é muito tempo atrás. Então a gente começou uma parceria, para vocês terem uma ideia, é o único exemplo que tem de uma parceria entre a universidade e o Ministério Público do Estado, da comarca ambiental. Tá? Então o que significa? Qual que foi a ideia? O Ministério Público ganhou um TAC da Petrobras e falou, nós precisamos montar uma base ambiental. O Ministério Público da Bahia, da Mata Atlântica, é o único Ministério Público que tem comarcas exclusivamente ambientais no Brasil inteiro. E aí, quando se montou a base aqui da Costa do Cacau, que é para atender tanto Ilhéus quanto Itabuna, a gente pensou, por que não monta na UESC? Eu já tinha uma parceria forte com o Ministério Público de dar consultoria, tudo de graça, né, gente? Que a gente faz tudo de graça. Aí vamos capitalizar esse negócio. Então trouxemos o prédio para cá e a gente tem a parte do geoespacial, que o Gil coordena, o LEAC e o Ministério Público aqui. É uma parceria que não tem sido tão fácil, não tem abordado todo o potencial que ela pode abordar, porém é uma parceria única no Brasil. A gente é bem destacado na parte ambiental por conta disso. E o objetivo do nosso grupo, quando a gente montou, basicamente a gente tem que fazer pesquisa básica, aplicada, tem que formar recurso humano, por isso que a gente está ligado no programa de pós-graduação também. E a gente começou com sistemas terrestres. Acho que 90% de quem está aqui trabalha com floresta, com plantação de cacau, sistemas terrestres. Mas a gente está num oceano maravilhoso aqui do lado. Na verdade, Ilhéus é onde onde a floresta encontra o mar, né? A gente tem toda essa retórica que é importante. E o mar a gente não estava dando conta de abordar.
Então, agora a gente tem pesquisadores, a gente montou o LEAC-MAR, né, que é uma vertente da gente, e a gente vai fortalecer, né, se a Daniela conseguir credenciar quem a gente quer também, né, vai poder fortalecer e ter gente trabalhando não só com baleias, mas também com outras coisas marinhas, né, dentro do LEAC. E a gente, como eu disse, tem essa coisa de parcerias, extensão e divulgação. Quem que nós somos? Nós somos aquelas pessoas que estavam lá, né? São 15, 16 professores que montaram o LEAC, entre professor e pós-doutorando, né? E a gente tem mais de 20 colaboradores externos, a maioria do exterior, né? A gente tem México, Inglaterra, a gente tem alguns países que fazem parte dos nossos colaboradores. E a gente fez um cômputo, né? Quantas pessoas passaram pelo laboratório? Foram 152 alunos, né? É gente pra caramba. Tem programa de pós-graduação que não consegue formar isso em 2, 3 anos. A gente tem esses alunos que passaram por aqui, né? Entre doutorado, mestrado, iniciação científica e, recentemente, projeto de extensão. Tem pouco porque começou recentemente, né? E quais são as linhas de pesquisa que a gente desenvolve? Na realidade, colocar essas linhas de pesquisa numa caixinha é difícil, porque elas têm uma comunicação entre elas. Mas a gente pode dizer o seguinte: em primeiro lugar, a gente estuda biodiversidade em paisagem antrópica. Se a gente perguntar, né? E paisagem antrópica, inclusive oceânica, né? Porque os oceanos que a gente tem aqui são dominados pelo homem, né? De alguma maneira. Então a gente tem essa linha de pesquisa. Aí a gente também estuda a biodiversidade especificamente no sistema agroflorestal que a gente tem no sul da Bahia, que é exclusivo no mundo. Não existe outro lugar com agrofloresta de cacau como o sul da Bahia, tá? Não existe. Existem agroflorestas fora da Bahia? Existem. Mas como a floresta que foi formada aqui, que a gente chama de cabruca, não existe, é só aqui. E é a maior extensão de agrofloresta que a gente tem no planeta, tá? Contínua. A gente também tem uma área que estuda espécies de interesse de conservação. Então você tem a baleia jubarte, que não é uma espécie ameaçada, mas ela tem um interesse de conservação. E você tem, por exemplo, o mico-leão da cara dourada, que é os dois, né? Tá ameaçado e também, obviamente, por isso tem interesse de conservação endêmico. Projetos de defaunação, ou seja, a gente tem fauna aqui na Bahia? Temos. Só que claramente os bichos de mais de 1 quilo, sei lá como é que a gente vai definir, não é nem megafauna, né? De megafauna a gente não tem mais, né? Mas a fauna realmente de médio e grande porte é uma fauna que eu acho que é quase de gnomo aqui, né? Porque você sabe que tem, mas você não vê. Por que não vê? Porque não tem quase. Funcionalmente essa fauna provavelmente já está extinta, né? Da funcionalidade dela. O impacto do fogo, isso é uma coisa interessante, porque o sul da Bahia, ele historicamente é uma região de floresta tropical umidíssima, porque tem a úmida e tem a umidíssima, né, que é tipo Amazônia. Porém, cada vez mais por conta do desmatamento, você tem uma floresta que a dinâmica está sendo alterada, porque ela está ficando mais seca e aí entra o fogo na dinâmica. Isso é uma coisa recente. E eu estou dizendo recente que eu cheguei aqui há 25 anos... E não tinha nada de fogo. O fogo não era um driver importante na biologia das florestas. Hoje é. Então a gente está abordando isso. Serviços ecossistêmicos é só um nome mais bonitinho para fotossíntese, dispersão de semente, tudo que a gente vê na graduação, só que agora a gente bota um nome bacaninha, né? Serviços ecossistêmicos. Porque a gente tem que dialogar com as políticas públicas que estão acontecendo, tá? E a gente tem um grupo já há bastante tempo de macroecologia e conservação, que a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, né? Então essas são as grandes vertentes. Eu vou falar aqui especificamente de 3 projetos que a gente tem, porque a Isabel vai falar de um, a Camila vai falar de outro, tem outros projetos de pesquisa, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? Senão não dá tempo. Mas por que eu estou falando desses 3 projetos aqui? Porque são projetos que envolvem muita gente. E eles têm um racional de um modus operandi
grande de como a gente trabalha, que vem dado certo há muito tempo e a gente procura replicar. São os projetos em rede. A gente tem a rede Cisbiota, que gerou agora a segunda fase, que na verdade são as paisagens experimentais, e temos o projeto de economia das cabrucas, que é um INCT. Eu vou falar sobre isso. O que é a rede Cisbiota? Cisbiota é o nome de um edital do CNPq, que foi lançado em 2010, e que esse é o embrião realmente do LEAC. O que aconteceu? A gente reuniu vários professores, mandamos a proposta para o edital e ganhamos. E qual era a ideia? A ideia da gente era estudar o efeito do desmatamento, mas na escala de paisagem. Então o que acontece? A gente escolheu 40 paisagens, em cada bolinha verde dessa é um sítio, um fragmento de floresta, e a nossa hipótese aqui, conforme você vai desmatando a paisagem, ou seja, ao redor do fragmento, você vai erodindo a biodiversidade de alguma forma, alterando ela. Essa era a nossa hipótese. E veja, hoje a gente já sabe um monte de coisa, mas em 2010 isso ainda estava sendo discutido. E mais, o nosso grande avanço no Cisbiota, em relação a todos os projetos, inclusive no mundo, foi que a gente não estava abordando a biodiversidade como grupo taxonômico apenas. A gente perguntou, existe uma relação entre a perda ou modificação da biodiversidade taxonômica e as outras dimensões da biodiversidade? Ou seja, por que você tem menos aves frugívoras, você tem menos dispersão de frutos? Parece bobagem, mas a gente não tinha nenhuma resposta em relação àquilo, né? E a gente conseguiu ter. Então, durante esses, sei lá, anos que a gente... a gente descobriu várias coisas, eu vou falar o número de publicações, mas a gente descobre que quando você desmata ao redor da floresta que permanece, você tem uma mudança extraordinária nos padrões de biodiversidade, ou seja, você tem uma menor abundância de frutos, você tem menor produção de frutos também, né, de qualidade diferente para a fauna, você tem menos aves frugívoras, com isso um processo de dispersão também modificado, enfim, você tem uma série de padrões que quando a gente coloca, eu só quero lembrar vocês, assim, eu estou colocando aquele símbolozinho lá, para a gente chegar à conclusão, por exemplo, que você tem um número maior, uma pressão maior de herbivoria quando você desmata, são 6 anos de pesquisa, né? Então, assim, gente, é uma pesquisa exaustiva e é feita por alunos de pós-graduação. Vocês é que são os protagonistas desse projeto que eu estou falando, né? Se não fossem os alunos, né? E hoje eu digo, tá aqui Lari e Zé, a Leisa não veio, né? Que ela tá doente. Assim, Lari e Zé, que eu me lembro, entraram nesse projeto como doutorandos. Então aqui hoje como professor visitante e professor efetivo, é um orgulho disso. Além de saber que eu tô velha, você fica pensando que, gente, esse povo publica naquelas revistas top, entendeu? Então, assim, isso aqui tudo que a gente tem é um orgulho enorme, porque a gente, infelizmente, descobre que o desmatamento em escala de paisagem leva a uma degradação generalizada da floresta, com uma reassembleia de espécies sendo remontada, e os serviços derivados disso também são diferentes, né? Então, uma floresta que tem menos estoque de carbono, ou seja, ela pode até fazer a mesma fotossíntese, porém, o produto da fotossíntese vai para o ar, né? Ele vai ser lábil, a gente está lançando. Você fragmentar, você perde carbono não só porque você desmatou, mas também porque a floresta que fica é mais um produtor de carbono do que um sink, às vezes, né? Então, assim, tudo se modifica. E eu quero chamar a atenção que essa pesquisa só do Cisbiota, de 2 fases, envolveu 38 alunos de todos os níveis, né? A gente gerou 62 publicações diretas ou indiretas e destaco delas várias revistas, inclusive, a gente pode pegar, que são prestigiadas na área, né? A gente está falando para os alunos que entram agora, fator de impacto é um fator que mede a qualidade da revista, o quanto que aquela revista que você publicou é lida no mundo. Então, para se ter uma ideia, assim, eu acho que
a grande maioria das áreas no Brasil, as revistas têm 2, 3 de fator de impacto, né? A gente tem, eu não sei a média da área da biodiversidade, mas todas essas revistas aqui são top. Journal of Applied Ecology, Biological Conservation, tá ali os fatores de impacto. E claro, a gente tem aquelas revistas, né, que a gente entra nas publicações porque quer entender o que acontece nas florestas tropicais no mundo. Então a gente entrou na Science e na Nature, né, com os dados do Zé, de ave, né? Então a gente aumenta o nosso fator de impacto e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, em média, você pegar todas as revistas que a gente já publicou, você tem um fator de impacto médio dessas 62 publicações de 6,2. É altíssimo para a nossa área. Então, se a gente pegasse assim, vamos nos vender, o nosso laboratório, ele tem padrão internacional de publicação. A gente não está falando de Brasil, a gente está falando de universidades ao redor do mundo, tá? É importante eu falar isso porque a gente, né, tem aquela síndrome de vira-lata, acha que não, estamos na UESC, estamos na UESC e estamos produzindo como gente que tem dinheiro lá fora, entendeu? O trabalho do Zé é capa da Ecology, né? A gente vai pegar a Ecology, ela tem um fator de impacto que é menor do que o da Science, é verdade. Agora você vai falar assim, para um ecólogo, pelo menos da minha geração, poxa, onde que você gostaria de publicar? Você sempre pensar na Ecology, né, gente? Eu quero na Ecology, que é super difícil, e a gente botou lá um trabalho de doutorado, né? Então assim, tem que valorizar isso mesmo. Mais ainda, depois desse projeto que a gente gerou, a gente começa a construir hipótese. Por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que acontece quando a floresta é desmatada é que a gente começa a perder árvore que gosta de sombra, né? A árvore que a gente chama de climáxica, né? Aquelas que fazem a floresta ser do jeito que ela é. Tá bom, mas o que faz? Por que se eu desmato, eu perco essas árvores seletivamente? Uma das hipóteses é que quando você desmata, você vai ter mortalidade grande, e essa mortalidade grande dessas árvores é gerada porque você começa a abrir grandes clareiras na floresta, né? A floresta começa a ficar encolhida, tanto que esse é o título do trabalho da Lari, que é o encolhimento da floresta. Tá, então vamos tentar achar o que a gente chama em ecologia de fatores proximais. O desmatamento, ele é o fator mais distal, né? Você desmata, você provoca isso, tá? Mas você provoca isso porque isso desencadeia isso que desencadeia isso. Então, é um nível de elegância na pergunta que é muito mais difícil de você responder. Aí a gente pensou, bom, vamos testar isso em campo experimentalmente. Mas como é que a gente vai testar? Um aluno não consegue testar isso porque, né? Vamos fazer o seguinte, professor é desocupado, né? A gente tem, super desocupado. Vamos lá, né? Ô Zé, Maíra, Dani, vamos fazer um projeto para fazer isso? Vamos, beleza. Só que é o seguinte, a gente tem que plantar 2.400 mudas em 40 sítios de floresta do Cisbiota, né? Só que a gente fez isso, tá? E é importantíssimo, foram professores da UESC, então quando vocês falarem, mas o professor não sabe o que está pedindo para mim, não, ele sabe, porque ele já fez, inclusive, tá? A gente está testando essa hipótese de que a cobertura florestal, ou seja, o desmatamento em escala de paisagem, leva a uma redução seletiva das espécies climáxicas por um problema de mudança da estrutura da floresta, tá? E a gente está analisando os dados, eu não quero falar porque hoje é um resultado, amanhã é outro, né, Zé? Porque a gente analisa diferente, né? Mas é interessante que, assim, essas mudinhas todas, a gente plantou 2.400 de 4 espécies, né? 2 climáxicas e 2 pioneiras para a gente comparar, e estamos agora escrevendo o paper, né? E o outro projeto de pesquisa em rede é o projeto Economia das Cabrucas, que a gente percebeu ao longo do tempo que falar de biodiversidade nas plantações de cacau
não tem impacto e não vai ajudar ninguém se a gente não conseguir ligar a biodiversidade a alguma coisa econômica, porque economia, né, it's economy stupid, né, a gente sabe disso. Então você tem as plantações, o que são as plantações de cacau? São as cabrucas, que a gente chama, né, são plantações, são sistemas agroflorestais em que você chega lá na floresta, hoje não, né, mas há muito tempo atrás, desbastava a floresta e botava o cacau embaixo. Ao contrário do que vocês veem todo mundo falando, esse é um sistema que foi implementado no sul da Bahia em 1920. Ele é novo. Ele não é um sistema de 200 anos, como dizem. Há 200 anos você fazia o cacau a pleno céu. Só que não valia a pena, porque o trabalho, inclusive trabalho escravo, né, que você tinha, né? Enfim, então é um sistema de menos de 100 anos, né? Por volta de 100 anos que você tem, um século. E aí você tem então essas plantações, a gente sabe ao longo de 20 anos de pesquisa, eu cheguei aqui na minha pesquisa de doutorado, foi isso que eu fui fazer, é um grande reservatório de biodiversidade. 2/3 das espécies que a gente pega em floresta usam de alguma maneira as plantações de cacau. Então ele é um sistema que é biologicamente amigável. E é um sistema produtivo. O problema da produção é que ela é baixa. É isso que a gente está endereçando agora. Então, porque ela é baixa, as agências de fomento dizem não. A produção é baixa porque tem muita sombra e a sombra não deixa o cacau crescer, fazer fotossíntese e produzir fruto. Isso é verdade. Qualquer um sabe que cacau, como uma planta, precisa de luz. Mas a gente tem mostrado uma coisa diferente nessa história. Então a gente vem perguntando na economia das cabrucas, ok, se eu perco sombra, porque o que acontece? Se eu reduzo a sombra, são as árvores sombradoras que eu tiro, certo? Então eu vou reduzir estoque de carbono, que o carbono está nas árvores. Então será que se eu reduzir carbono e sombra, eu aumento a produção necessariamente? Existe essa relação de trade-off, né? Que trade-off é uma relação ecológica e econômica muito comum. 99% das relações são de trade-off. Você perde uma coisa para ganhar outra. Será que não existe um ponto de sinergia? Então, em 2015, 2016, que saiu o paper, a gente pegou 29 fazendas, fez um inventário do carbono, estimou que a região toda tem 60% do carbono estocado em floresta na região, está no sistema agroflorestal Cacau-Cabruca, isso já é uma coisa importantíssima. E a gente descobriu aqui, você tem estoque de carbono e a produção média. A região tem uma produção média pífia, menos de 300 quilos de cacau por hectare, é uma coisa muito baixa. A Indonésia tem 2.000, só para vocês terem uma ideia. Claro, a Indonésia tem solo vulcânico, a Indonésia tem outras características, mas o cacau lá, o Pará está produzindo 1.900, tá certo? Então assim, o sul da Bahia não é competitivo em termos de produção. Mas aí você fala, tá bom, então vamos reduzir o sombreamento. O que a gente descobriu é que sim, você pode ter uma relação de trade-off a princípio, mas se você for olhar, o que acontece? De mais ou menos 60 toneladas de carbono para baixo, você tem produção alta, tá certo? Mas você tem produção alta e você tem produção baixa também. Ou seja, na realidade, a partir de 60 toneladas por hectare, é muita sombra para você ter produção alta. Mas 60 toneladas por hectare dá mais ou menos uns 55% de sombreamento, de nível de sombreamento, que é sombra pra caramba. E você encontra nessas plantações que você tem sombra pra caramba, entre aspas, produção alta acima da média. Então o que acontece? A relação ela pode ser de trade-off, mas ela não aparenta ser de trade-off. Você tem pontos de sinergia em que você consegue compatibilizar a produção com carbono, e com carbono você tem mais espécies de bicho, de planta, etc, tá certo? Então esse trabalho de 2015, ele fez a gente prestar atenção e a gente fez novamente esse trabalho contratado, a Lari liderou o projeto, né? Pelo pessoal da Dengo, junto com a Arapiaú. Ah, Ricardinho, tudo bom? Senta aí, querido. Agora que eu... Chegou atrasado. E aí, a gente fez
esse projeto, esse estudo, e realmente a gente não achou trade-off. A gente acha, por exemplo, aqui você tem, é que tá ruim aqui né, para ver aqui. Você tem nível de sombreamento e carbono com a produção. Não tem uma relação, ou seja, não é porque você aumentou carbono que você reduziu a produção. Você só acontece isso quando eu tiro, sabe quem? Os outliers. Lembra a gente da ecologia? O que a gente faz com os outliers? Quem são os outliers? São aqueles pontinhos que eu não sei explicar, que se eu der um chute neles, a relação vai dar maravilhosa, certo? Só que a gente vive falando que os outliers, eles mais do que problema, eles mostram pra gente outras questões que a gente não endereçou. Tudo bem, para publicar não é muito bom, mas o que eles mostraram pra gente claramente, depois a gente está testando isso com o trabalho da Marina, é que esses outliers, por exemplo, essa fazenda aqui, olha só o nível de produção dela, é altíssimo. E ela tem um nível de sombreamento também altíssimo. A fazenda mais sombreada quase é a que mais produziu. Aí quando você vai ver, sabe qual que é a diferença? É manejo. Então, qual que é a nossa conclusão? Realmente você vai ter um trade-off entre sombra e produção, se você abandonar a fazenda. As fazendas que têm menos sombra são as menos abandonadas. Entendeu? Então, assim, a sombra, na verdade, ela é um proxy de nível de abandono na fazenda. O cara tem a fazenda com muita sombra, por quê? Porque ele não tem dinheiro para roçar, ele não tem dinheiro para botar fertilizante. Quando ele tem menos sombra, além, obviamente, de entrar mais luz e produzir mais, ele geralmente tem lá, ele bota fertilizante, ele bota isso aqui. Então, o trabalho da Marina está mostrando... Eu não estou botando os dados dela aqui, né? Mas ela está mostrando de alguma maneira que o que está explicando essa produção alta realmente é o manejo. Então, qual que é o derivado da nossa pesquisa para todo mundo, né? Que a gente quer, na verdade, ampliar isso. É que, a gente não vai competir com o Pará para produção. O sul da Bahia quiser competir com o Pará, ele vai ter que tirar todo o carbono da região, mecanizar, que é isso que acontece lá, e esquecer a agrofloresta, ele vai fazer sistema de consórcio. É isso que tem que ficar claro. Agora, se o sul da Bahia, que tem o maior reservatório de agrofloresta do planeta, quiser se capitalizar com isso, ele vai ter que melhorar o manejo, sim, ele vai ter que investir em técnica agrícola, ele vai ter que tirar sombra. A gente sabe, ele vai ter que reduzir o nível de sombra, mas ele vai reduzir o nível de sombra que é aceitável e vai ter um input de carbono e, portanto, serviços ambientais. Ele pode, por exemplo, a gente pode pensar num esquema de certificação, que é o que a gente está estudando. Se o preço pago pela certificação compensaria o cara abrir mão de uma produção maior, se fosse o que a gente chama de custo de oportunidade. É o que a gente está estudando aqui no trabalho da Marina e no NCT. Então, assim, eu acho que a gente, como biólogo, está conseguindo responder demandas da sociedade. Eu acho que isso é super importante, porque a sociedade está demandando essa questão da gente, tá? E não é fácil, porque a gente compete com o setor agrícola, que tem aquela lógica. A CEPLAC não aceita isso. A CEPLAC, toda a política da CEPLAC é baseada numa fazenda. O decreto da Cabruca lá, deixar 40 árvores num hectare, não sei o que lá. Se você pedir, eu quero aqueles dados, olhar para saber se é isso mesmo, você não vai achar, porque o decreto foi montado numa fazenda que produz tal e que tem um sistema de produção diferente. E aí eu venho com esse trabalho, são 29 fazendas do primeiro trabalho, são 17 desse outro, e a Marina vai estar com quase 70 fazendas, 60, sei lá. E aí o resultado vem sendo o mesmo. Não faz política pública porque não quer, né? Mas a gente está mostrando cada vez mais isso. Aí você fica pensando, tá bom, tá, mas então que eu vou tirar toda a cabruca da região. Vamos botar que nem o Pará, vamos fazer que nem o Pará, vamos botar só sistema mecanizado. Aí vem o menino Neander, que é o nosso pós-doc, e a gente faz a pergunta, Neander, vê como é que esse Beguetes aqui do sul da Bahia vai ficar com mudança climática. Aí ele pega todos os cenários lá do IPCC, cenário otimista e cenário pessimista de 2015, né? E a gente mostra o seguinte, olha, aqui é a adequabilidade climática para o cacau, hoje. Então hoje, o sul da Bahia, ele tem uma adequabilidade climática, obviamente, gigante para o cacau, né? Aqui você tem um índice de... Quanto mais verdinho, melhor para o cacau, tá?
Aí você pega um cenário otimista se você tiver plantação de cacau em agrofloresta ou quando você tiver plantação de cacau em céu aberto. Olha como você cai a adequabilidade, tá? Isso num cenário otimista. E num cenário pessimista mais ainda. O que sobrar, ou seja, a gente vai perder a adequabilidade climática para o cacau. Isso é a primeira. Se a gente tiver cabruca, a gente vai perder muito menos. A gente vai reter, num cenário pessimista, 60% da área ainda pode plantar cacau. Se você tiver sem cabruca, você só vai ter 23%, tá? O que vai acontecer aqui? Você vai ter o regime de chuva, vai ficar mais seco e vai ficar mais quente. E é isso que vai fazer. Aí você pode falar o seguinte, mas a gente está trabalhando com variedades de cacau que resistem ao clima. É verdade, só que as variedades de cacau que resistem ao clima, elas têm que ter um input tecnológico, inclusive de irrigação. Não sei se vocês sabem, se vocês estiveram aqui em 2015, você vê que a região está cada vez mais com déficit hídrico em algum momento. Então, se você tiver que tirar água para pessoa ou para plantação, você vai ter que escolher, certo? Então, assim, a gente contar que tem um sistema que vai sustentar toda a região com um sistema hídrico de irrigação. Bom, esse é o que a gente faz no NCT. A gente tem o grupo de macroecologia, né, que tem esse povo aqui à frente do grupo, né? E tem vários trabalhos sendo montados. A gente não vou falar muito disso, porque senão a gente se espalha muito, mas é só para vocês saberem. O que é macroecologia? É a parte da ecologia que estuda padrões em escala espacial grande, tá? Gigante, de paisagem para cima. Isso que estuda macroecologia. Então, por exemplo, esse trabalho que o Neander fez é um trabalho de macroecologia, porque ele está estudando o que vai acontecer na região, um padrão de biodiversidade, que no caso está falando com adaptabilidade climática, tá? E você tem gente trabalhando nessa parte aí, como eu falei que é uma zona que você pega uma coisa e outra. O pessoal que trabalha com as listas vermelhas, priorização espacial, trabalha também com macroecologia, mas trabalha no grupo de espécies de interesse de conservação. Então tem o meu amigo Gaston aqui, que a gente vem a longa data começando esse trabalho com o ouriço preto. O ouriço preto, gente, quando a gente ganhou o edital do ProBio, do FNMA, né? Foi FNA? Eu nem lembro. Funbil, mas FNA, que a gente caiu na desgraça de ser FNMA, lembra? O menino Gaston, eu ganhei o edital, eu nem conheci o Gaston, e o edital assim, fazer planos de manejo para o ouriço preto. Aí você vê, mas o que o bicho come? Não sei. Onde que o bicho tá? Não sei. Quanto bicho tem? Não sei. Não sei, é uma lista. Aí a gente falou, vamos pegar o dinheiro e fazer um trabalho. Aí contratei um consultor que deu, ver o Gaston aí, né? Com aquela cara de coitadinho, vamos fazer o trabalho, Gaston, vamos. Aí esse menino miserável fez um doutorado inacreditável. Eu tenho que falar, gente, porque ninguém fala de você, né, Gaston? Assim, você não faz propaganda de você. Mas o Gaston fez um doutorado de deixar todo, assim, foi incrível. Esse menino, em 3 anos de campo, né? Radiografou a biologia do grupo. Tudo bem, a gente não sabe quanto tem, né? Que esse é o nosso gargalo. Mas o que ele come, quem ele escolhe para parceiro, assim, tudo. Assim, é o Big Brother do ouriço preto. Tanto que ele tirou o bicho da lista de extinção, né? De ameaça. Não saiu, não. Não saiu? Voltou? Saiu. Eu tenho que ficar assim, voltou? Saiu, voltou, então voltou, tá? Então a gente tem a preguiça também, que a Camila trabalha também junto com o Gaston. Então a gente tem... E só uma coisa, o plano de manejo do ouriço preto é a gente que faz, é o plano nacional. Tudo bem, tá parado, né, Gaston, faz tempo, mas se alguém quiser trabalhar com bicho na parte de manejo, tem que vir falar com a gente. A gente não, né? Menino Gaston, eu sou só laranja. E em termos de projeto de pesquisa, o que a gente tem de rede era isso. Porém, a gente tem várias ações de extensão, parceria com o setor privado e público. Lembre-se, o LEAC nasce de uma parceria com o setor público, que é com o Ministério Público, olha que interessante. E a gente tem agora uma grande input da gente para divulgar ciência, né? E divulgar os resultados da gente. A Camila vai falar especificamente do projeto Alianças, que é a nossa Aliança dos Saberes, que é o projeto do LEAC mesmo, que faz extensão com mais propriedade em várias escalas. Não vou nem mencionar aqui. A gente tem o Baleias da Serra também, que entra com extensão e pesquisa, mas a Isabel vai falar. E
queria especial atenção para esse projeto aqui, novo, novinho, novíssimo, que é o Observatório Social do Porto Sul. Olha só, o Porto Sul, ele pode ser um limão que a gente fez uma limonada. O Porto Sul, ele é um empreendimento que vai gerar um impacto significativo ou não, a gente pode discutir, sobre a biodiversidade tanto terrestre quanto aquática, certo? E o que acontece é que a gente resolveu fazer assim, bom, já que o Porto vem, vamos ser as pessoas que vamos ajudar a fazer planejamento. Vocês também não sabem dessa história, mas todo esse termo de compromisso socioambiental, eu sempre tem que dizer que eu falo TAC, tudo isso aí só foi possível porque a menina Larissa, a Dani, eu convencendo a Aline, que é a promotora, a gente fez um trabalho, o LEAC fez um trabalho mostrando que o relatório do licenciamento que eles iam aprovar estava errada. A gente mostrou que a vegetação que eles diziam que era uma coisa era outra. E esse desgraçado desse relatório deu trabalho, o IBAMA não conseguiu contestar. Os consultores da COP não conseguiram contestar o relatório e, infelizmente, a ABAMIN teve que dar 45 milhões de reais para fazer o termo de ajustamento de conduta socioambiental. Então, eu só quero que vocês saibam o seguinte, foi o LEAC que ajudou o Ministério Público a gente ter esses 45 milhões. Vocês não vão escutar isso de ninguém, vocês vão escutar isso da Débora, porque a Débora sabe disso, tá certo? Eu não tenho como falar isso oficialmente, mas oficialmente para o meu grupo eu posso falar, é isso que aconteceu. Se você perguntar para a Aline, a promotora, ela vai falar exatamente isso, tá? É um puto orgulho que a gente tem. E com isso, você tem lá no ajustamento a necessidade de você construir um observatório. O que é o observatório? O observatório é uma instância que vai acompanhar o empreendimento e vai publicizar. Para que público? Todo mundo. Só que como é que eu faço isso? Da onde que eu pego essa informação do que está acontecendo no monitoramento? A ABAMIN e o IBAMA, né? A ABAMIN, que eu estou falando do TAC, né? Estão fazendo monitoramento de fauna, vegetação, supressão, um monte de coisa. Esses dados vão para o INEMA. E o INEMA tem que passar esses dados para a gente no observatório. E aí a gente montou o observatório aqui, eu queria que vocês conhecessem o observatório, acho que no final, o Zé, né, a gente vai para lá, enfim, que está sendo montado agora, e o LEAC vai fazer, já fez uma parceria, porque eu estou na coordenação de gestão de dados, então, por exemplo, se um aluno do LEAC quiser acompanhar o que está acontecendo com o afugentamento de fauna, ele vai escrever um projeto para o comitê, eu vou passar esse projeto para 3 referis ad hoc, e se eles disserem que o projeto é válido, vocês podem ter acesso a esses dados com exclusividade até a defesa da tese. Sugere-se que publique antes da defesa da tese, porque depois os dados ficam disponíveis, voltam a ser disponibilizados para o resto, tá certo? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem dentro do laboratório e dentro da instituição, na verdade, que não se mostra para todo mundo, tá? Então, o observatório, para mim, é uma menina dos olhos, ultimamente, tá? E a gente tem parcerias com o chocolate. Ah, mas que chocolate? Esse aqui, ó. Né? Vai passando aí, vai dando. Vou distribuir um pouquinho para vocês experimentarem, né? Olha aí. Não, vai passando, né, gente? Pega um pouquinho e vai passando. Oh, mas esse pobre é fogo, né? Vai passando aí, Dani, para mim. Gente, só contar uma história. Esse chocolate é o chocolate que o SIC, que é o Centro de Inteligência do Cacau, aqui da UESC, do Parque, né? Ele vem produzindo chocolate com pequenos agricultores em sistema Cabruca. E o que aconteceu? A gente pensou, poxa, sistema Cabruca conserva a espécie, mas a gente precisa de um aval científico, né, para vender até a imagem do chocolate. E aí o laboratório entrou com parceria com o Instituto Biobrasil e a gente faz essa parceria. Uma parte da venda do chocolate retorna para o laboratório para a gente fazer divulgação. Então comprem chocolate, divulguem o chocolate. Eu sempre falo que essa primeira tiragem da barrinha e da... Como é que é? A capinha, né? A embalagem, eu acho ela feia. Pobre, né?
Ó, meu irmão trabalhou na Nestlé, ele olhou assim, é que nem eu, né? O Davi é que nem eu, ele olha assim. Eu vou tirar uma foto do chocolate que a Mayra trouxe lá da... Que é bom? Não, chocolate mas a capa. Não, vai ficar melhor. Então, gente, só acabando aqui, gente, ó o chocolate aí, gente, calma aí. É um chocolate de qualidade e que, na verdade, tem o LEAC, se vocês forem ver, tem o símbolo do LEAC na embalagem, tá certo? Então, é uma parceria que a gente está fazendo com o setor privado, ajudando, de alguma maneira, esses agricultores que preservam a plantação de cacau sombreada. A gente tem parceria com o Instituto Arapiaú, tá aí o Ricardinho, que eu queria agradecer também, né, tá boa, Arapiaú e tal, que a gente fez esse trabalho para dengue, que eu mostrei os resultados, que a Marina e a Lari, na verdade, coordenaram esse trabalho, mostrando realmente o quanto de carbono os parceiros da Dengo têm nas fazendas. Até para você estimar se o preço que eles estão pagando é razoável ou não. Esse entra na lógica também da ideia da parceria, tá? E a gente tem parceria também, gente, com Mapbiomas, né? Na parte do monitoramento do cacau. É a desgraça, porque assim, a agrofloresta é maravilhosa, mas há 25 anos que eu tô aqui, é uma desgraça você fazer mapeamento de satélite. Você não sabe o que é floresta, o que é plantação de cacau por mapeamento. Felizmente, o Mapbiomas olhou isso aí, chegou à conclusão que precisa fazer um mapeamento melhor e eles estão gerando esse mapeamento em parceria com a gente. Você tem 2 relatórios, está na fase de ajustar esse mapa, vai ser publicado, e recentemente tem um mapa que foi montado de áreas mais legais, né, mais adequadas, para que você use o cacau como agrofloresta para restaurar pastagem degradada. Então, assim, eu quero sempre chamar a atenção de vocês que a gente está fazendo pesquisa com aplicação, tá certo? E, por último, a gente tem os projetos de extensão, que o Ricardo coordena o Cerveciência, então que a gente vai tomar cerveja e falar de ciência. O Ricardo também tem uma grande, assim, eu agradeço bastante ele, porque é um trabalho do cão, ficar divulgando cada coisa. Ah, a Maíra foi para Noruega, a não sei que lá foi para não sei aonde. Ricardo, posta aí. Ele, não, claro, a gente posta, está sempre com um sorriso daqui a aqui, né? Você pede aquelas coisas mais de Kowalski para ele, o cara faz, enfim. Mas o Ricardo é nota 10. A gente tá em todas as mídias sociais da gente, tá? Acompanhem, por favor. E, finalmente, a boa notícia é que, apesar do espaço da gente ser legal, como vocês podem ver, não é suficiente. Esse prédio que está construindo aqui chama-se Centro de Pesquisas em Biodiversidade. Projeto coordenado pelo Marcelo, por mim, pelo Júlio, né, que a gente foi um sonho ter um laboratório, espaços de laboratório legais para os alunos e tal. O LEAC vai migrar para lá e vai deixar um filhote aqui, tá? Então, em outubro, que é onde quando a gente está pensando em mudar para lá, vocês vão ter um espaço incrível de trabalho, assim, que não vai dever a ninguém. Sério mesmo, aliás, os professores vão ser os reis, né? Aquele gabinete grande, assim, minha sala ficou, né? Aquela minha sala lá vai ser igual a de vocês, assim. Vai ser esse espaço aqui que a gente vai ter, vai ser tudo de vidro, maravilhoso, assim, tudo, né, chique, como falou meu irmão, é tudo chique. E a gente vai deixar um filhote aqui do LEAC, que vai ser o LEAC Gel. Aliás, eu não sei se vai ser LEAC Gel, o Gil quer espacial, eu falei que eu acho que é too much, né? LEAC espacial, eu achei meio NASA, assim, né? Vão para Marte, enfim. Mas ele vai pegar esse laboratório, ele, a Camila e o Gaston, vai continuar o LEAC aqui, só que ele vai ser só para geoprocessamento, tá? Então vai dar treinamento, vai ter computador já, e vai ter, vocês sabem que a gente comprou um drone aqui na UESC, né? Ai, gente, as imagens que esse drone faz é inacreditável. E aí o Niel, que vai fazer parte do LEAC também, a gente vai ter drone para trabalhar, calcular carbono, fazer biomassa, uma porrada de coisa. Vai ser outro nível de atuação da gente, tá? Então e lá vai o LEAC Mar e o LEAC, não sei, o LEAC, né, floresta, sei lá o que, a gente vai para o outro.
Só, finalmente, colocando o que eu acho que é importante, o que eu estou mostrando para vocês, gente, não é trivial numa universidade. Normalmente, vocês que vêm de outras universidades, vocês não entram em grupo de pesquisa. Vocês entram em laboratório individual. O LEAC veio com a ideia da gente ser formiguinha. Como é que formiguinha trabalha? Formiguinha não trabalha sozinha. Quem é formiga tem que ter grupo, tem que ter... A biomassa da formiga, ela se faz com várias formigas, né? Então a gente está numa universidade pequena, no interior, tem pouquíssimo recurso, mais ou menos, né? Mas tem pouco recurso comparado. Só que a gente tem que pegar o limão e olhar a limonada. A gente está num lugar que tem biodiversidade, que tem floresta, que tem mar, que tem tudo aqui para se trabalhar bem e a gente tem mostrado isso. Então o laboratório, ele é o sucesso que é, e eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que a gente é sucesso, porque a gente trabalha junto. A gente incute isso nos alunos também. Quantos alunos do Cisbiota não saíram com publicação deles e mais as publicações dos colegas, porque a gente trabalha em rede. E essa lógica a gente é super compromissado. E outra coisa também, a questão da colaboração, é que essa colaboração não é só entre os professores, ela tem sido entre os professores e os alunos, tá? Isso é muito importante. E a gente construiu com tudo isso, eu não tenho dúvida, um curso 6. Eu não sei se vocês entendem o que é a dimensão de uma universidade desse tamanho que concorre com a UFBA. Recurso da FAPESP vai para a UFBA, né, Daniela? Você pode dizer? Vai, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A UFBA, a gente concorre com eles. A gente já tem um outro curso de ecologia na própria universidade. A gente é 6. E vou dizer para vocês, não contem para ninguém. A gente tem métrica para virar 7. Hoje, a gente tem métrica para virar 7. Se você pegar o que virou 7 e o que a gente tem, hoje que eu estou dizendo com esse ano, né, nessa nova leva, a gente está perigando em algumas coisas para ficar no 6 lá embaixo, se a gente não tomar cuidado. Mas vocês sabem o que significa para a região, se um dia a gente virar 7? Eu não vou nem falar, é uma coisa assim, espetacular. Tá? A gente já virou vidraça, então por favor, gente... defendam essa coisa do LEAC, da nossa ideia, tudo, porque a gente já é vidraça. A UFBA agora já olha torto pra gente, né? Porque eles foram para 4. Eles saíram de 6 e caíram para 4. Eu não sabia, fiquei sabendo disso no dia da reunião lá. Né? Eu achei que cabia do para 5, porque quando eu estava na avaliação a gente deu 5. Aí o CTC lá da Capa, não. A Unicamp caiu de 7 para 5. Ah não, a UFBA acabou o quê? De 6 para 4. De 6 para 4, isso. De 7, a Unicamp, eu me formei na Unicamp. A DOC deu, e assim, né? Você tá na avaliação, todo mundo, gente, a Unicamp cair, cai. Tem que cair. A UESC subir, sobe, tem que subir, né? E tem mesmo, porque a gente está fazendo um excelente trabalho. É importante a gente repetir isso. Estamos fazendo excelente trabalho. Porque a gente tem síndrome de cachorro, né? De cachorro, como é que é? Vira-lata, enfim. E eu acho que assim, 2 dos objetivos que a gente colocou no LEAC, a gente já atingiu plenamente, que é fazer produção. A gente tem no LEAC, no nosso laboratório, um programa de pesquisa. As universidades às vezes não têm programa de pesquisa, nós temos um laboratório. E a gente tem uma atuação fortíssima na formação de recursos humanos de qualidade. Você ter um título da UESC 6 significa muita coisa, certo? Agora, eu acho que a gente tem que sonhar um pouquinho mais e fazer com que a gente aumente a inserção do nosso trabalho para a sociedade e a gente virar um think tank. Porque a gente já é um think tank, só que, como não se faz política pública no Brasil embasada em ciência, é por isso que a gente não é. Porque se eu fosse um governador, tivesse toda essa coisa ambiental que tem lá fora, tivesse uma universidade como a UESC produzindo o que produz, eu ia convidar a UESC para ser... né, para me dar diretrizes. A gente não vai ter nunca isso aqui, ok? Mas a gente pode buscar ser um think tank e de alguma forma de fora pressionar para dentro. Vocês sabem que isso funciona, né? Às vezes você tem que chegar um cara lá de fora e dizer que a gente é bom para a gente vir bom do dia para noite, certo? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, independente de ajudar o programa a virar 7. O 7 também é um instrumento para a gente ser considerado um think tank.
Para quem não sabe, think tank são aqueles grupos de cientistas que ajudam a pensar problemas e soluções para problemas gerais, tá? A gente tem feito isso, tudo que eu contei aqui é isso, tá certo? Só para destacar, né, Débora, apesar de a gente não ser combinado, muitas das publicações do OLEAR são usadas para... fiquei sabendo disso. A gente descobriu porque a gente está usando o Saibol agora, que pesquisa isso, então está mostrando que várias publicações voltadas para políticas públicas usaram publicações do OLEAR, muitas delas do Cisbiota. Isso. Né? E é isso aí, gente. Eu queria agradecer, acho que eu sei que eu passei aqui, porque também é muita coisa, mas eu tinha que falar tudo isso para vocês, porque é a oportunidade que a gente tem, tá certo? É isso. Viva o OLEAR!